Vou falar um pouco das pulsões, a teoria das pulsões segundo a psicanálise. Antes de entendermos a teoria das pulsões existentes, precisamos obviamente definir o que é pulsão, no ponto de vista da psicanálise. Conceitos fundamentais sobre a teoria das pulsões. Nós temos uma linha tênue sobre o instinto e o que é pulsão. Dessa forma, faz-se necessário bom esclarecimento através da determinação de fronteiras que separam os dois conceitos. Buscamos na origem, segundo Freud, se refere a instinto. Ele chamará de Instinct em alemão, já a pulsão chamará de Triebe, também em alemão. A diferenciação feita a partir das seguintes explicações dos dois conceitos. Instinto refere-se ao comportamento animal intrínseco, derivado da necessidade evolutiva, portanto, instinto hereditário. Pulsão é uma força, pressão e energia que guia o indivíduo em direção a um objetivo. Portanto, é processo dinâmico, que se encontra no limite entre o psíquico e o somático. A pulsão também pode ser definida a partir da sua função, como representante psíquica dos estímulos exteriores, tensões, internalizando, produzindo uma resposta, a propensão ou inclinação a um determinado objetivo. A teoria das funções. Feita a distinção, focaremos no que mais importa nesse texto, as funções. Sim, trataremos no plural, pois Freud traz uma dualidade acerca desse tema. Segundo ele, disse duas categorias de pulsões: pulsões de vida, Eros, e pulsão de morte, Thanatos. A pulsão de vida, a força do Eros, pode ser definida através do conceito de vontade de potência, em Nietzsche, ou potência de agir, em Spinoza, ou ainda uma força que nos impele em direção a algo. As pulsões de vida são como rios caudelosos que desembocam na realização da própria pulsão, descarregando a tensão que traz em si. O objetivo da final das pulsões de vida sempre será a conservação da própria vida, garantindo a sobrevivência do indivíduo. A descarga de tensão. No caso da não satisfação da pulsão, a descarga de tensão existe 5 distintos mensuráveis, segundo Freud: a volta ou a revenção, ou oposto, a sublimação ou a repressão, a passagem da atividade para a inatividade ou passividade, e a reversão da tensão acumulada pela pulsão não realizada contra o próprio sujeito. Podemos, a partir desse momento, trazer 4 formas principais de manifestação das pulsões de vida, segundo Freud: o princípio do prazer, a pulsão de repetição no aspecto adaptativo, a sexualidade e a autopreservação. A figura de Eros é associada à pulsão de vida pela sua representação através do mito fértil e amoroso. Sendo assim, em resumo, as pulsões de vida estão presentes no comportamentos que visam a preservação da vida, mas também estão relacionadas a comportamentos criativos, ao desejo, ao erotismo, aos sonhos, evitando a dor, tudo aquilo que nos possivelmente possa nos desagradar. As forças da pulsão de vida é diretamente ligado ao comportamento de sobrevivência. As pulsões de morte. A força de Thanatos. É impossível para mim não associar essa teoria à teoria científica da entropia. Todos os sistemas têm uma tendência à desordem, ao caos. Isso é facilmente observável nos macrocosmos e no microcosmo também. Das galáxias às células embrionárias. Há impulso de destruição, violência e agressividade, soltos por aí. Eles estão presentes na sociedade, nos animais, no planeta, estão dentro de todos nós. Isso damos o nome de pulsão de morte. As pulsões de morte também trabalham de repetição, através dos encontros ruins com a realidade, através do trauma e do silêncio. Há uma certa compulsão à repetição, não como forma de causar mais sofrimento, trabalhando justamente pelo oposto. Praza-se pela extinção do sofrimento, a escapatória da dor. A pulsão de morte busca pelo esvaziamento de todas as tensões. No entanto, isso poderia supor alguém. Deve formar um indivíduo envolvido pela própria inércia. A teoria das pulsões e a realidade. Não poderia estar mais distante da realidade. A pulsão de morte traz outras facetas, como a pulsão da destrutividade, agressividade e até modo de desafiar as formas existentes. Aqui um lugar especial deve ser dado para tratar sobre os caminhos trilhados por essa pulsão de destruição. Pode haver, um primeiro momento, um desejo pela destruição ativa do outro, que pode provocar um certo senso de satisfação e prazer. Entretanto, depois da tentativa de destruição do objeto, observa uma tendência a tentativas de autodestruição. Tomemos um caso, infelizmente, cada vez mais comum nos dias de hoje: tentativas de suicídio. Observa uma maior força da pulsão de morte e destruição e o que da pulsão de vida e preservação. Muitas pessoas preferem simplesmente esquecer dos momentos em que a pulsão de morte invadiu, de tal maneira a obrigá-las a agir. Outros caminhos podem ser tomados ainda segundo a linha básica das pulsões de morte. Pode-se aliviar as tensões e impulsos através da arte, de maneira geral, fantasias e pesadelos, etc. A presença da pulsão. Em todo ser humano vivo existirá essa pulsão,
seja mais ou menos ativa, que é negada e reprimida e recalcada. Esse fascínio pela morte pode existir de diversas formas, mas encontra-se sempre ou quase sempre na estranheza, no horror, no primitivo, no bruto, no vazio da própria existência. Considerações finais: a pulsão de vida faz com que o indivíduo sinta uma força que impulsionará a realizar suas vontades, buscando prazer, satisfação e autopreservação. A pulsão de morte faz o que o indivíduo se lance ao interno retorno, através de uma compulsão repetitória, uma tentativa de eliminar o sofrimento e o desejo de destruição, motivado pelo prazer. Todo ser humano possui em si os dois instintos, os alimenta de acordo com atos, experiências e pensamentos durante a própria existência. Inevitavelmente, o impulso de morte vencerá, mas isso não quer dizer que nós daremos por vencido. Até que a força da própria morte nos leve à vida, lutaremos por ela, satisfazendo também as funções de vida, realizando assim o alívio da tensão das funções de vida e de morte através do instinto organizado, implantando por uma consciência social através do ego. Destruir é tão necessário quanto criar. A ideia é que criar um equilíbrio entre essas duas forças primordiais, esse é o trabalho de uma vida inteira. Então, psicanálise e as funções.